Tu já imaginou como seria o SUS na Suíça? E se eu te contar que a média do que uma pessoa gasta na Suíça com saúde é de 400 francos por mês, ou 3 mil reais na cotação atual? E esse gasto nem é com algo prático como com tratamentos ou remédios. Muito louco, né? Mas antes de mais nada, meu nome é Ângelo, eu moro aqui na Suíça e vamos fazer o seguinte, se tu gostar desse vídeo aqui e do que eu vou te apresentar nele, considera curtir esse vídeo e, é claro, se inscrever no canal pra gente se ver mais seguido por aqui. Tu já parou pra pensar como é que funciona o sistema de saúde da Suíça? Muita gente coloca ele entre um dos melhores do mundo, mas o mais curioso de tudo é que até o fim do século XIX, nada disso que a gente conhece hoje estava estruturado dessa forma. Naquela época, os cuidados com a saúde eram organizados por igrejas, sindicatos, empresas, e se tu não fazia parte de nenhum desses grupos, era muito possível que tu ia acabar ficando sem tratamento algum. E esse era um sistema de clubes fechados com regras próprias. Somente trabalhadores de uma determinada fábrica, membros de uma determinada religião, ou, é claro, moradores de uma região, tinham direito a esses fundos. Mas a virada começou lá por volta de 1866, quando o governo federal começou a se envolver mais. Isso porque tinha uma epidemia de tifo acontecendo no cantão de Valais. Eu até poderia te mostrar uma imagem do que é o tal do tifo, mas eu acho que tu não vai querer ver. Foi só em 1912 que a primeira lei nacional colocou algumas regras mínimas para esses fundos receberem algum tipo de subsídio federal. E sim, até hoje esses subsídios existem e eles são usados para ajudar pessoas de baixa renda a conseguirem pagar esse seguro de saúde. E olha que interessante, cerca de 25% da população da Suíça recebe algum tipo de subsídio que cobre de 25% a 50% dos custos com o seguro de saúde. Mas talvez você esteja se perguntando, né, o que afinal esse seguro cobre? Existe um pacote básico que todo mundo é obrigado a assinar, e é claro, os fundos são obrigados a disponibilizar, que inclui consultas médicas, internações, medicamentos essenciais, maternidade e até mesmo alguns tratamentos psicológicos. E é claro, fora isso, quem quiser pode contratar coberturas complementares. Agora, o grande ponto de crítica do sistema de saúde da Suíça é o custo. Aqui, um adulto paga em média de 400 a 600 francos por mês. E isso sem contar a franquia, que pode chegar a 2.500 francos por ano. Se tu não sabe, a franquia é o valor que tu vai ter que despender do teu bolso antes do seguro começar a te ajudar. Por exemplo, se tu tem uma franquia de 300 francos e tu faz uma consulta de 300 francos, tu vai ter que pagar esses 300 francos. Depois, se tu precisar fazer uma consulta de 100 francos, o seguro vai pagar 90% desse valor e tu vai ter uma coparticipação de 100 francos. Mas existe um teto de 3.200 francos, o qual tu pode participar. Depois desses 3.200 francos, o plano de saúde vai cobrir tudo. E se tu for membro aqui do canal e já tá dando uma olhada nisso, eu vou soltar um vídeo para ti mostrando como tu pode encontrar o teu plano de saúde gastando menos e te explicando no detalhe como funciona isso para ti que tá vindo morar aqui. Mas como eu ia falando, um ponto importante de se considerar é que o valor do plano varia muito de pessoa para pessoa. Eu mesmo pago mais ou menos 300 francos por mês, enquanto que a minha esposa 200, e algumas das coisas que eles levam em consideração na hora de calcular o teu premium, ou seja, o quanto que tu vai pagar por mês, é idade, gênero, no caso sexo, onde tu mora. Fora isso, até algo que eu vou comentar lá no vídeo para os membros, mas que é muito relevante se tu tá pensando em vir aqui para a Suíça, morar aqui, é que tu precisa assinar um plano de saúde em até 3 meses desde a tua chegada aqui. E não adianta tu querer assinar o teu plano de saúde no último mês, porque tu vai ter que pagar retroativo aqueles 2 meses que tu ficou aqui sem plano desde a tua chegada. Então o melhor é, assim que tu chegar, tu já escolhe o teu plano de saúde, já assina para tu não ter complicação, não ter dor de cabeça. Mas nem tudo são flores. Os premiums dos planos de saúde têm aumentado ano após ano, desde os anos 2000, quase sempre acima da inflação. Em 2023, por exemplo, houve um aumento de praticamente 6,6% no custo dos planos de saúde. E é claro, os motivos por trás disso são inúmeros. Aumento no número de pessoas que precisam utilizar o sistema de saúde, ou seja, a população vai envelhecendo cada vez mais, avanços tecnológicos que, por um lado, são bons, mas por outro lado, acabam encarecendo alguns tratamentos. Mas, no geral, podemos dizer que o motivo principal é o aumento na demanda por serviços médicos. E o debate hoje por aqui é sobre como nós podemos diminuir ou pelo menos estancar esse aumento nos custos dos planos de saúde. De um lado,
lado, existem pessoas que acreditam que a solução é tu regular os preços praticados por médicos e hospitais, talvez até mesmo tabelar esses preços. Do outro lado, existem pessoas que acreditam que uma maior digitalização vai aumentar a eficiência dos processos e, consequentemente, baixar o preço dos custos com planos de saúde. E, é claro, existe uma grande parcela da população que realmente acredita que um sistema unificado de saúde, como por exemplo o SUS no Brasil, funcionaria aqui na Suíça e pode ser a resposta para esse problema. Enfim, é um problema complexo, mas aqui vem o ponto que eu acho mais interessante. Ao invés de adotar um sistema 100% público como no Brasil com o SUS, a Suíça optou por um caminho diferente. Ela preferiu manter a liberdade e, é lógico, a responsabilidade individual, mas com regras claras. Eu prefiro pagar o meu plano de saúde do que pagar muito mais impostos ou até mesmo aumentar a dívida do meu país para financiar um sistema de saúde insustentável. O plano de saúde é obrigatório, mas é tu quem escolhe qual seguradora tu quer, qual o tipo de plano tu quer, qual a cobertura que tu quer. O Estado ele só entra como um regulador e não como um prestador de serviços. Se bem que, sendo justo aqui, a Posta, que é a empresa de correios aqui da Suíça, ela é excelente. E o governo é o único acionista. E isso me faz pensar que talvez exista a chance de um sistema centralizado na Suíça funcionar. E é lógico, também me faz pensar por que aqui na Suíça funciona e no Brasil não. Além disso, me faz refletir se usássemos o modelo que o sistema de correios aqui da Suíça usa para ser implementado como um SUS aqui na Suíça, qual seria o resultado que nós teríamos? Bom, primeiro de tudo, na empresa de correios, os méritos para contratações de heads na empresa são técnicos e meritocráticos, e não indicações políticas. Um segundo ponto muito importante é que a empresa tem um conselho com foco em inovação, resultados e atendimento ao público. Além disso, um terceiro ponto interessante sobre a Posta é que ela não pode ser uma empresa deficitária, ela tem que dar lucro, ela não precisa ter que depender do Estado. Ela também tem algumas restrições, ou melhor, algumas regras impostas pelo governo, como de, por exemplo, ter que manter agências em lugares remotos e continuar prestando serviço para esses lugares, mas, em contrapartida, ela é a empresa que detém o monopólio das encomendas ou cartas até 50 gramas. E, no geral, eu não poderia deixar de mencionar que os administradores suíços, eles têm se mostrado muito bons ao longo dos anos. Empresas do governo, como por exemplo a Posta que eu estava falando, a SBB, a Swisscom e a empresa de defesa RUAG, são grandes exemplos de casos de sucesso, na minha opinião, da administração suíça com um pezinho do governo. Porém, isso é apenas uma suposição. Como eu te falei antes, a Suíça tem apostado na responsabilidade individual, é claro, com um pouco de solidariedade no que tange o sistema de saúde, principalmente para aquelas pessoas que não têm condições de bancar o seu plano de saúde. Quem ganha menos recebe uma ajuda, mas no final todo mundo tem que contribuir. E se tu ficou comigo até aqui, eu realmente espero que tenha gostado desse vídeo. Se esse foi o caso, eu imagino que tu deve ter curtido o vídeo, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo. Valeu!